Gente, para quem não sabe, né, agora já estamos chegando perto do período de monções, né? Aqui no Japão eles falam Tsuyu. Casa abandonada do nada, meu. Isso aqui não é um vídeo de lugar mal assombrado não, né? Vou logo avisando, né? Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque agora o tempo tá bem mais fresquinho, né? Gostoso para dar uma passeada, né? Aí como eu gosto, né, de lugar, né, bem interiorano, né? Aí eu vindo de volta para casa, né, no meio do caminho, encontrei esse lugar aqui onde não tem muita luz, né? Não tem muita gente morando. E agora que eu tô vendo também, tem muita casa abandonada, né? Ó. E o que eu queria dizer, né, passar nesse vídeo, cara, é uma das coisas que eu mais gosto aqui no Japão, né? Mais uma casa abandonada, né? Não é a casa abandonada. É essa paz que o Japão transmite, entendeu? Bem, nascido e criado, né, no estado do Rio de Janeiro, né, natural de São Gonçalo, né? Uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu cheguei aqui no Japão é a segurança absurda, que no começo eu pensava que era um lugar super seguro, porque sempre, obviamente, né, o Japão desde então sempre foi considerado um lugar, ainda é considerado um dos países mais seguros do mundo, né? Mas quando eu cheguei aqui eu percebi que na verdade eu morava no lugar, né, um dos mais inseguros, né, do planeta, né? E sem exagero. Todas as coisas que eu fazia quando eu morava no Rio de Janeiro, as coisas que eu me precavia, vou dar um exemplo, colocava dinheiro dentro da meia, ou como eu nunca usei sapato de marca nem nada, né? Colocava dentro do sapato, né? Se fosse algum valor alto. Andava sempre com documento, a cópia do documento na carteira, nunca a original. E tipo, eu vivia uma realidade que pra mim era normal, entendeu? E andando sempre olhando pros lados, olhando pra trás, sempre desconfiado. Se uma pessoa sentasse do meu lado no ônibus, né? Eu já ficava meio assim, meio que ligado no 220, né? Tipo, ainda mais se fosse, né, uma situação em que dentro do ônibus tem vários lugares vazios, a pessoa viesse logo sentar do meu lado, né? E, na verdade, eu já fui assaltado, né? Na época de escola, né? 2 vezes, entendeu? Eu sei como é que é a sensação, né, de impotência diante, né, de um caso assim. Fora isso, né, sem contar as preocupações, principalmente a minha mãe, né? Não que meu pai não tivesse, né? Mas a minha mãe sempre teve comigo, né? E com meu irmão, quando a gente chegava um pouco mais tarde da noite, já depois que escurecia, né? Principalmente o meu irmão, na época que ele trabalhava longe, ele chegava tarde, né? E minha mãe sempre aflita, né? Porque a gente morava num lugar que, infelizmente, né, era perigoso. Então, a gente vivia uma sensação de medo. Na verdade, fui criado nesse normal, né? Que para muita gente ainda que mora, principalmente no Rio de Janeiro, né? Eu sei que outros lugares, eu não posso falar outros lugares do Brasil, né? Porque eu nunca morei, né? Mas para quem é do Rio de Janeiro vai entender o que eu tô falando, né? Como vocês podem ver, né? Olha. Vocês verem, eu estou andando no meio do nada, né? É uma casa aqui, outra casa ali, casa abandonada, né? Mas eu não me sinto inseguro, nem um pouco, andando, fazendo essa caminhada, né? Então o que acontece
Quando eu cheguei no Japão e comecei a pegar o trem para ir para vários lugares, para conhecer vários lugares, nossa, aquela sensação de segurança, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu fiquei literalmente assim, em choque, né? Eu não tô exagerando a palavra choque, porque para quem viveu nesse meio, ver dentro do trem, né? Na época não existia smartphone, né? Mas as pessoas usavam o celular normalmente no trem. E as pessoas usando sem medo nenhum, os japoneses, né? Sentado, outros com o notebook aberto dentro do trem. Na verdade, vi vários, ainda hoje eu ainda vejo também, entendeu? E eu ficava olhando, cara, isso é surreal, entendeu? É surreal, parece que eu tô vivendo dentro de um jogo, né? E eu ficava olhando aquilo, entendeu? Na parte da noite, as pessoas andando calmamente, voltando para casa, sem medo algum, sem preocupação nenhuma, entendeu? Nas suas bicicletas, andando a pé. Mesmo sendo o último, depois do último trem, que normalmente é 11h30, meia-noite, às vezes meia-noite e meia, depende muito do lugar. E eu fiquei chocado e maravilhado, né? Nossa, é muito mais do que eu imaginava. Entendeu? Aqui no Japão, se eu falar pra vocês que não existe crime, eu vou estar mentindo. Existe sim, entendeu? Mas o que eu tô falando em relação é o dia a dia, não no modo geral, né? Essa discrepância, né? O trem passando ali, ó. Olha que som gostoso. Mas e sim, essa discrepância, né? Que eu vivia no Rio de Janeiro e pude descobrir aqui no Japão, né? Entendeu? Uma coisa, eu cheguei a falar isso uma vez numa live, né? O Japão me tirou uma coisa que eu acho que todo mundo que mora no Brasil, acho que é independente do lugar, né? A única coisa que o Japão me tirou, né, já de cara, quando eu cheguei aqui, foi essa sensação de segurança. Logo depois, né, eu vim a ter filhos, né, e meus filhos foram crescendo, né, eu saía com meus filhos e minha família, né, de noite, né, não tô falando tarde na noite, mas saía de noite, ia no restaurante, ou ia visitar alguém e voltava. Vamos supor, agora acho que são 8h30, 9h da noite. Voltava nesse horário, como vocês estão vendo aí, os carros passando. Parava no sinal, não tinha medo nenhum. Entendeu? Não tinha sensação nenhuma de... Ai, esse lugar é tenebroso, tem que ir logo embora, tá entendendo? Inimaginável, né? Inimaginável, assim. Era uma coisa que eu não imaginaria que existisse, né? E o Japão, ele te oferece isso, entendeu? O porquê de eu estar fazendo esse vídeo aqui, porque seria fácil eu estar fazendo um vídeo no centro da cidade, né? E muitas pessoas poderiam falar, você está falando isso porque você está, né? Tá andando aí, tem polícia e não sei o que, né? Mas muita gente não sabe, né? Porque, tipo, diferente do Brasil, onde fica os policiais andando pra lá e pra cá, né, de bicicleta e tal. Aqui no Japão, né, tem os Koban, que são as delegacias de polícia, né, comunitária, entendeu? E, tipo, não é uma... Eles não ficam apostos, assim, tipo,
direto, indo pra lá, indo pra cá, essas coisas, né? Eles têm os horáriozinhos lá que eles pegam as bicicletinhas dele, vão dar a volta e tal. Mas como vocês podem ver, não é uma coisa que eles fazem 24 horas, né? Entendeu? E o porquê de o Japão ser assim, né? Isso é a minha opinião, né? Tipo, eu acredito que obviamente, cultura, né? A cultura em si, a forma que as pessoas são educadas, né? Desde pequeno, entendeu? Tudo, obviamente, tudo é uma grande junção de várias coisas, né? Entendeu? Então, cria esse ambiente que vocês estão vendo. As pessoas vivem nessa tranquilidade, aproveitam essa tranquilidade, entendeu? E eu sempre vi, né, muita gente falando, né, em vídeos e tal, tipo, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, né, que é mais seguro e tal, né? Mas, cara, eu olhando assim, no ponto de vista meu, ignorante, que nunca fui nem para os Estados Unidos nem para a Europa, eu não acho lá seguro comparado aqui, né? E eu já falei com vários e vários gringos, né, perguntando para eles, né, pô, e aí, no caso alemães, americanos e tal, e eles falaram, não, o Japão é infinitivamente melhor, né, de um termo geral, né. Eu comecei falando de segurança, mas eu já tô falando de um termo geral, entendeu? A qualidade de vida aqui é absurda, entendeu? Aqui você não se esforça muito para ter uma coisa, né? Apesar de o iene hoje estar desvalorizado, mesmo assim, se você trabalhar dignamente, né? Entendeu? Você vai conseguindo tudo aquilo que você quer, que você tá almejando, entendeu? Olha a plantação de arroz. Linda, né? E voltando, eu fugi um pouco, né, do assunto, mas voltando em relação à segurança, né? Eu vou dar um exemplo, né? Ultimamente, aqui em Tiba, né, coisas que aconteceram aqui era roubo de aquela parte de fora do ar-condicionado que fica do lado de fora. Esqueci o nome agora, desculpa, né? Porque tem cobre dentro, né? Entendeu? E teve alguns casos, mas não foi Tiba, né? Eu não me lembro onde foi. Pessoas roubando arroz, né? Possivelmente agora eu posso ser também se sumir arroz aqui, eu vou ser o primeiro investigado, possivelmente, né? Porque o arroz agora tá caro aqui, encareceu muito aqui no Japão, entendeu? Então, tipo, se eu for comparar isso com as notícias do que acontece no Brasil, assim, nas notícias de noticiário sobre esse relatório de segurança, relacionado à segurança, cara, a comparação é injusta, tá entendendo? É injusta demais, entendeu? Injusta demais. Roubaram uma plantação de arroz, roubaram, sei lá, 300 quilos de arroz, né? Roubaram tomate, né? Aí muitos podem dizer, mas vai falar que não tem, vamos supor, assassinato, essas coisas no Japão. Tem, né? Mas aqui, como não tem acesso à arma, né? Arma de fogo, né? É difícil, né? Olha, se eu cair aqui, vocês vão ver um tombo, né? Nem sei pra onde eu tô passando, né? Então, o que acontece muito aqui é armas brancas, facas, né? No caso, principalmente, né? Você já deve ter visto notícias, né? Então, tipo, numa briga, numa coisa, as pessoas já pegam a faca e pau, né? Você tá entendendo?
Mas fora isso, tipo, como não existe nenhum lugar perfeito, né? Porque é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Andando aqui no meio de uma plantação, né? De noite, tranquilo, despreocupado. Entendeu? E mostrando, né, que esse país é maravilhoso demais, entendeu? Muita gente me acha puxa-saco, mas me diz uma coisa, você que tá me vendo aí, você não gostaria de ter uma vida assim? Entendeu? Nessa tranquilidade, nessa paz. Entendeu? A riqueza aqui que eu tô falando não é o dinheiro, entendeu? A riqueza que eu tô falando aqui é a qualidade de vida. Você trabalhar o essencial, receber o justo e você e sua família, né, ter essa qualidade de vida aqui. Que no caso, não só eu como estrangeiro, né, mas os japoneses também têm, né? Olha, eu quase indo já pro buraco ali, ó. Entendeu? Então, o que eu queria dizer nesse vídeo meio que improvisado, esse vídeo meio sem sentido, né? Que muita gente fala, né? A vida no Japão não é igual a anime. A vida no Japão é sofrida. Tem que trabalhar muito, né? E esses papinhos aí de fracassado ou fracassada, né? Entendeu? Mas não é isso não, gente. Não acredita não, entendeu? Normalmente são pessoas que não sabem aproveitar o fato de estar aqui, de estão tendo a oportunidade, né, de viver num país que provém, né, uma qualidade de vida grande, uma educação de qualidade, entendeu? Uma cultura exorbitante. 21 anos aqui eu não me canso de encontrar novos lugares, novas histórias, entendeu? Um povo muito doce, muito carinhoso, entendeu? Um povo muito receptivo, muito prestativo. E se eu estivesse falando mentira disso, sobre isso no caso, né? Então como eu que explicaria que, né, que o número de turistas vindo para o Japão aumenta cada vez mais, o número de pessoas querendo morar aqui aumenta cada vez mais, e o Japão está facilitando, né? Nossa, onde eu vim parar? Os vistos, né? Visto para nômade, visto para pessoas de alta qualificação, enfim. O Japão, diferentemente de antigamente, está querendo agora pessoas, né, de alta qualificação. Gente, onde eu vim parar? Será que eu consigo sair daqui? Ah! Enfim, né? Então, tem muita gente que... Eu acho essa parte eu acho muito injusta, né? Tem muita gente que tá no Brasil, não é descendente, entendeu? E às vezes até estuda japonês, às vezes tem uma proficiência no japonês bem grande, mas, né, por falta de, né, informação, às vezes até uma oportunidade assim, porque ainda pesa muito essa parte, né, de não ser descendente, né? É difícil você conseguir um emprego aqui no Japão estando no Brasil, tá entendendo? Não adianta, tipo,
às vezes não adianta muito você procurar, mandar e-mail e tal, porque... E aí, tipo, vamos supor, você encontrou uma vaga de emprego que é a tua cara, né? Mas ainda tem muita empresa japonesa, principalmente, que não sabe como contratar um estrangeiro. Entendeu? Então, nesse caso, o descendente leva vantagem, né? Apesar de a maioria ser tudo ignorante, né? Como vocês podem ver nos videozinhos aí do YouTube aí, né? Você fica reclamando de barriga cheia aqui no Japão. Então eu acho que o Japão deveria, tipo, fazer uma categoria de visto nova, né? Para preferência para essas pessoas que sabem japonês e não por causa da linhagem sanguínea, tá entendendo? Porque eu tenho certeza que muita gente que tem, né, vamos supor, tem o certificado de língua japonesa nível 2 ou nível 1, né, queriam ter a chance, né, de estar aqui vivendo isso, aproveitando a vida aqui, entendeu? Mas infelizmente por causa, né, não ter descendência, ela dificilmente consegue, né? Somente se ela se relacionar com algum descendente e tal, né? E já os descendente reclamão, né? Boa parte deles aí, né? Chegam aqui, tipo, tem tudo de mão beijada e ainda ficam reclamando, entendeu? Essa parte que eu acho injusta, né? Entendeu? Devia extinguir isso, né? Entendeu? Você tem a oportunidade de ganhar um visto pela qualificação que você é, não pela sua descendência, entendeu? Mas está mudando, já mudou bastante de uns 10 anos para cá, principalmente na época do falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, né? Ele sempre teve essa visão, né, globalista, né, em relação ao Japão, que o Japão não ia poder continuar amarrado a essas rédeas, né, principalmente em relação aos estrangeiros, né, tipo, com a população diminuindo, né, teria que arrumar um jeito, né, de trazer pessoas para o Japão, mantendo uma certa rigidez, mas facilitando facilitando, colocando outras opções de visto, né? E é o que está acontecendo, o número de estrangeiros, ano após ano, está aumentando cada vez mais aqui, os estrangeiros residentes, né? E a tendência, né, que até 2100 o Japão tenha mais de 40% da população estrangeira. Bem, se isso vai ser bom ou não, ou se isso vai acontecer ou não, aí só chegando lá pra gente saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço e é nóis. Tchau, tchau.